Eu tô presa numa caverna. Aqui é tudo escuro, é frio, é úmido, fede, é estranho. Nossa, ainda bem que eu me inscrevi, dei like nesse vídeo, porque agora eu tenho acesso à luz. Mentira, gente, esse não é o mito da caverna de Platão. Só quis, né, vender meu peixe pra vocês. Mas agora, de verdade verdadeira, vamos falar do mito da caverna de Platão, porque é um conteúdo importante. Cai em prova. Se você quer pagar de inteligentão, tem que saber de Platão, né, galera? Até rimou, ficou meio... Mas é verdade. Galera, é importante. Vamos falar logo disso, que eu me enrolei um pouco nessa intro. Beleza, mito da caverna de Platão. Antes de eu começar a falar... Prazer, eu sou a Nicole. Eu gosto muito de filosofia, tenho 18 anos. É isso, essa é a intro, gente. Agora bora logo pro vídeo, porque eu me enrolo, falo bastante. Vamos lá. Ah, não, pera, não vamos lá nada. Como eu tava falando, sou a Nicole. Eu não sou formada em filosofia, tá bom? Eu faço isso com diversão, eu gosto muito de estudar sobre. Mas, qual que é, assim, o meu direito de fala sobre isso? 0. Não, 0 não, vamos deixar 1, 2. Porque eu vi vídeo, gente, eu li... Eu estudei, eu gostava muito de filosofia na escola, então, tipo assim, no caderno, tipo assim, eu peguei fontes. Se você quer ver minha fonte, se você quer ver um conteúdo verdadeiramente confiável, você usa as fontes que eu usei. Mas, de coração, me esforcei pra fazer esse vídeo. Então, pode confiar, mas não confie tanto assim, tá bom? Só pra falar. Se vocês quiserem brigar comigo, você falou, falei, não sou formada, tá bom? Acontece. Mas eu me esforcei bastante, tá bom? Bora lá pro vídeo então, porque não é sobre mim, é sobre Platão, gente. Inclusive, você sabe o que é Platão? Porque eu falei, né? Cai em prova. Cai em Enem. Gente, se tem uma coisa que eu nem gosto de falar, é sobre esse trio da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos eles, no caso, Platão e Aristóteles são discípulos de Sócrates, né? Tipo assim, um é discípulo do outro. Sócrates é aquele cara importante da filosofia, você já deve ter escutado o nome dele diversas vezes. Ele que foi, tipo, o marco da filosofia, porque antes dele, a gente falava de... como que surgiram as coisas, a filosofia era sobre isso, sabe? Cosmogonia, cosmologia, cosmo-universo, gonia, sei lá, logia, sei lá, conhecimento, sei lá. Falava de universo. Mas aí Sócrates chegou assim, galera, vamos falar sobre o ser humano? Bora! E aí teve Platão, que veio depois dele. Sim, nossa, que legal, vou continuar. Aí veio Aristóteles, sim, vou continuar, blá, 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 blá. E hoje temos a nossa filosofia ocidental, que é assim, você pode escutar isso na sua escola e falar, nossa, que coisa chata. Mas, gente, dentro da sua cabeça, você já pensa assim, e você não sabe. Você vai descobrir hoje, porque eu vou te contar, tá bom? Mas aí agora sabemos que é Platão, né? Um filósofo grego, discípulo de Sócrates, e ele vai falar sobre o mito da caverna de Platão. Agora, o que diacho é isso de mito da caverna de Platão? Gente, que... Calma. Mito da caverna de Platão. Vamos lá. Mito. Mito é uma historinha, tá? Não fala pro seu professor que eu te falei isso, mas é uma historinha, tá bom? Uma historinha da carochinha que ele conta pra explicar de uma forma didática a filosofia dele. É só isso. Mas onde que a gente vai encontrar esse mito? Tipo assim, o pessoal inventou, e Platão falou isso. Não. Tá no livro dele, gente. Platão tem um livro chamado A República. Nesse livro, eu não li. Eu tenho isso aqui de interesse de ler, porque parece um livro bem chato. Muito chato. Eu vou ter que ler um dia, que eu quero fazer filosofia, né? Mas enquanto não sou obrigada a ler, não lerei mesmo. Então agora que eu tô falando pra vocês, é o que eu vi outras pessoas falando, tá? Pessoas formadas. Mas eu, por mim, não faço ideia o que é. Mas, tipo assim, termos gerais. A República é um livro que fala sobre como seria a política de uma sociedade perfeita. Uma sociedade ideal, no caso, sei lá. Alguma coisa assim. E aí, no meio desse livro, tem o mito da caverna de Platão. Agora, o que tem uma coisa a ver com a outra, eu não faço ideia. Como eu falei pra vocês, eu não li esse livro. Mas eu sei que tá lá, enfiado lá. E vamos falar sobre o mito da caverna de Platão, o néctar do néctar, que é o que eu acho mais legal da filosofia dele, o que geralmente cai mais, né? Enfim, sabemos quem é Platão, sabemos de onde tiramos essa ideia de mito da caverna de Platão. E agora vamos falar de verdade do mito? Vamos contar então essa história de uma vez por todas. Vai, teatro! Galera, igual eu comecei no vídeo, você tá numa caverna, 3 prisioneiros, né? Você não. Porque você tem a sua caverna aí do seu quarto, você não sai, fica fedendo, né? Não tem acesso à sociedade, tudo bem. Não tô falando de você, tô falando dos 3 prisioneiros. E esses caras, eles nasceram nessa caverna. Eles nunca tiveram acesso ao mundo lá de fora. Tudo que eles conhecem são essas sombras. Que sombras são essas? Eles estão numa caverna.
presos lá, os três. E aí, tipo, tem os guardas lá de fora e tem uma fogueira. E aí, tipo, eu vou fazer o teatro pra vocês entenderem. Eu sou uma prisioneira. Estou virada pra cá. É tipo assim, da minha nuca é como se viesse uma luz que vem de uma fogueira que tá lá atrás. E aí essa luz fizesse o quê? Sombras. Ó, que linda a sombra. Tá vendo a sombra que eu tô fazendo? Sombra de um pássaro. E aí eu olho essa sombra desse pássaro, eu sou prisioneira e falo assim, ó galera, o pássaro, esse é o pássaro verdadeiro. Esse é um pássaro, eu tô vendo um pássaro. Mas, tipo assim, eu e você aqui, né, que nós somos dentro de uma caverna, a gente sabe que aquilo não é um pássaro, aquilo é uma sombra, uma representação de um pássaro. Mas pra quem nasceu numa caverna, que só vive vendo sombra, aquilo é a realidade. Então pra eles o mundo era aquilo. Então esses guardas ficavam colocando umas coisas na frente dessa fogueira, vaso, não sei o que, e aí ficava fazendo sombra do lado de dentro e o pessoal olhava e aquele era o mundo deles. Enfim. Só que aí que vem pulo do gato dessa história. O que acontece? Um dia um desses caras é solto. E esse cara sai dessa caverna, bem parecido com você também, quando vai resolver sair do seu quarto. Você, eu. Tô falando, tô te julgando, mas é como diz, aponta um dedo pra pessoa, tem 3 apontando pra você. Vai sair do quarto. Luz! Pessoas! Oh my god! Foi assim a reação dele. Ele ficou embasbacado. Porque, gente, o pássaro não é aquela coisa, não. O pássaro é 3D. Tem penas, tem cores. Meu Deus, o mundo é muito maior. Eu achava que aquilo era o mundo inteiro. Aquilo é uma visão limitada. Isso sim é a verdade. Essa é a realidade. Bicho. E aí ele volta chocado pra contar pros outros. Ele, gente, é fake isso que é, gente, é IA. Vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem, é coisa de computador, gente, só pode ser. É mentira. Essas coisas que a gente tá vendo nessa caverna são sombras, galera. O mundo lá fora, ele é muito colorido. Tipo assim, é 3D e tem umas texturas diferentes. E tipo assim, é tipo, mano, uau, é surreal, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E aí os caras ficaram meio assim pra ele. Não, na verdade, não. Na verdade, você enlouqueceu, você tá louco e infelizmente vamos ter que te matar. Infelizmente, sua família vai sofrer pelo o seu erro. Todos vão morrer. Né, vai ter que tá sendo a nossa solução. Bye bye, foi bom te conhecer. Creu. Morreu. História trágica. Pois é, babado. Mas a história não é sobre esse cara. Inclusive, eu não tenho certeza sobre esse final. Não sei se ele morre mesmo ou se ele, tipo, fica solto, let it go, let it go. Porque, como eu falei, eu não li o livro. Mas não é sobre esse cara, se ele viveu ou não, ó. Tô nem aí, é um cara fictício. O que importa mesmo nessa história é a filosofia de Platão. Bom, então, agora que sabemos a história, vamos ao que de fato ela significa. Porque Platão não só contou essa historinha assim de graça. Ah, inventei, toma. Não, como eu falei no começo do vídeo, é uma forma didática de explicar a filosofia dele. Mas qual é a filosofia dele? É uma filosofia dualista. Calma, o nome pode ser um pouco assustador, mas vamos pensar. Filosofia, o pensamento dele. Dualista. Eu não fui esperto o suficiente, não pesquisei o que significa exatamente dualista. O radical, não sei o que significa, do grego, do hebraico, não sei o que, do latim, não. Mas vamos usar a lógica? Dualista, duo, dois. Então, a filosofia de Platão, ela divide a realidade em dois. Estamos chegando, estamos pegando. Então, ele dizia que existiam 2 mundos. Vou usar esse palito aqui. Vamos supor, um mundo aqui em cima, um mundo aqui embaixo. Não tô falando que é assim, tô usando só pra explicar. O mundo material e mundo inteligível. Mundo sensível e mundo inteligível. Acho que ele fala sensível, né? Material é uma coisa mais dias de hoje. O que acontece? Vai começar a complicar, mas daqui a pouco descomplica de novo. Calma. Mundo material, mundo sensível dos 5 sentidos. Então eu uso os meus 5 sentidos para eu conseguir me relacionar com as coisas desse mundo material. É o mundo material. É o mundo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto cheiro, que eu sinto gosto, que eu consigo encostar nas coisas. Esse é o mundo material, esse é o mundo sensível. Mas é um mundo limitado, porque existe o mundo inteligível. O que tem nesse mundo inteligível?
A essência das coisas. Parou de entender? Não desiste. Vou te explicar. Agora, neste momento, nesse exato momento, estou sentada numa cadeira. Você também deve estar sentado numa cadeira. Vamos imaginar que tá? Para ficar mais fácil a minha explicação. Uma cadeira. Eu gostaria que você... Vamos ser hipnotizados. Imagine uma cadeira de churrasco. Agora, imagine uma cadeira de salão de cabeleireiro. Imagina uma cadeira de escritório, uma cadeira de dentista, uma cadeira rosa, uma cadeira preta, uma cadeira de 3 pernas, uma cadeira com encosto, uma cadeira sem encosto, uma cadeira com apoio pro braço, uma cadeira com rodinha, uma cadeira sem rodinha, uma cadeira. Você conseguiu imaginar várias formas de cadeira, de várias cores, de várias funções, sei lá. Eu falei muitas coisas há um pouco tempo, né? Você deve estar um pouco confuso. Mas você conseguiu pensar em várias coisas diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Porque, por mais diferentes que sejam, todas são cadeiras. Agora eu te pergunto, o que faz de uma cadeira ser uma cadeira? Bingo! Aí que tá. Platão pensou nisso. E a resposta... Gente, mas... Cara, se não latisse, não seria minha cachorra. Ela espera eu gravar vídeo pra ela latir. Eu tava quietinha até agora. Platão pensa nisso. Então, o que faz das coisas serem as coisas? Eu não tô falando que ele pensou numa cadeira, tá? Eu tô usando só o exemplo. Mas a resposta pra isso é a essência. A essência da cadeira faz com que todas as cadeiras, por mais distintas que sejam cadeiras. E isso acontece com um lápis, com, sei lá, um cachorro, com um ser humano. O que faz do ser humano, apesar de tantas cores de pele diferentes, apesar de tantas nacionalidades, tantas línguas, tantos tamanhos, o que faz dos seres humanos serem seres humanos, apesar de tantas diferenças? A essência do ser humano. E aí que a gente começa a entrar nessa parte mais profunda dessa filosofia. O que acontece aqui? A essência das coisas fica nesse mundo inteligível. Então, as cadeiras, tipo a que eu tô sentada agora, tá no mundo material. É uma coisa material, né? Mas a essência, o que é verdadeiramente a cadeira, tá no mundo inteligível. Então, existe uma cadeira perfeita, a cadeira ideal. Essa palavra ideal é muito importante. A cadeira ideal, que é a essência da cadeira. E a partir dela foram criadas todas as outras cadeiras que tem no mundo material. Então, tipo, as coisas que a gente tem no mundo material são cópias limitadas e imperfeitas da essência dessa coisa, da essência da coisa ideal, entende? Agora, vamos usar o mito pra gente conseguir conciliar as duas coisas? Da mesma forma que a caverna, que no caso seria o nosso mundo material, tem... Ai, eu tô com na minha garganta. Da mesma forma que dentro da caverna a gente tem essas sombras, que seriam essas... o mundo material, com as projeções do mundo material, essas sombras, essas representações imperfeitas e limitadas do mundo exterior. E o mundo exterior seria o quê? O mundo inteligível. Então, a essência, os conceitos verdadeiros, a essência das coisas está do lado de fora, está no mundo inteligível. E na minha caverna, no mundo material, eu tenho representações limitadas dessas coisas. Agora, a grande pergunta é, como faz pra eu ter acesso a essas coisas? Como faz pra sair da caverna? Bom, isso é uma única palavrinha, tá bom? E essa palavrinha você vai começar a se coçar todinho, porque eu sei que você deve ter algum gatilho com essa palavra, de tantas vezes você deve ter escutado na sua aula de filosofia. E essa palavra é razão. A razão. Agora, o que é razão? Não vou te explicar tintim por tintim, porque é um conceito bem filosófico, bem abstrato. Mas vamos usar alguns sinônimos. Eu penso em razão, eu penso em conhecimento, em pensamento, em filosofia. Tá bom? Razão. Tchau, razão. Inteligência, pum, razão. Por meio da razão eu consigo ter acesso a esse mundo abstrato, a esse mundo inteligível. Entende? Babado, né? Agora eu vou te contar. Talvez, tá bom? Eu acho que não.
porque eu acho que eu arrasei na minha explicação. Mas talvez você, nossa, carinha, né, da Grécia. Lá na Grécia o pessoal já ficava assim, né, tão, né, coitado, desde esses tempos. É, fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo. Coitado, não tem nada a ver com a minha vida. Mas aí eu te pergunto, você já ouviu falar sobre o conceito de, corpo e alma? Corpo e alma, gente! Corpo material, alma imaterial, abstrata. Isso é uma filosofia dualista. E provém de quem? De Platão. Pois é, gente, Platão foi um marco. E a partir da ideia dele, outros filósofos teceram suas filosofias. Só tenho esse exemplo na minha manga, mas tem muitas outras pessoas que falam sobre isso. E hoje em dia, nosso pensamento ele acaba sendo bastante dualista. O Platão e Aristóteles também, é que Aristóteles vai falar outra coisa, né? Ele vai meio que discordar do Platão, mas aqui ó, pro Aristóteles, tô nem aí pra você. Tô falando do Platão, tá? Então você fica na sua, Aristóteles, eu não tô falando de você. Gente, nossa mentalidade moderna, tudo vem deles, tá? E agora quer saber uma gossip? Vou contar. Essa questão, quem é esse prisioneiro? Quem poderia representar esse prisioneiro que saiu da caverna? O filósofo. O filósofo que tem acesso à razão. E depois vai contar para os outros. E a sociedade normal, que ainda não teve esse insight, acaba desprezando as ideias dele, chamando ele de louco, maconheiro, né? Já ouvi falar sobre isso? Eu já. Quando eu falo pro pessoal que quero fazer filosofia, a primeira coisa que me fala é isso. Né? Mas tudo bem. Mas agora que vem a gossip. Lembra que eu falei que o Platão é discípulo de Sócrates? Adivinha só. Sócrates foi morto. Ele foi obrigado a se matar, na verdade, né? Será que eu posso trazer? Tipo assim, que ele trouxe, né? Oi. Aqui, será? Pode ser sobre Sócrates? Essa ideia de que, né, foi morto, não foi bem aceito? Pode ser. Mas uma coisa importante que eu queria falar com vocês. Um dos vídeos que eu deixei aqui, que é um vídeo que eu acho que foi o que eu mais peguei meu embasamento pra fazer esse daqui que eu tô fazendo, né? Nossa, me embolei toda, mas vocês entenderam. Esse cara é um professor e ele fala que hoje em dia, na hora de dar essa matéria, essa aula, esse conteúdo, muitos professores acabam distorcendo um pouquinho as ideias de Platão. E aí, tipo assim, é verdade, porque eu lembro quando eu escutei isso da primeira vez, eu peguei bem esse negócio que ele falou. Que, tipo, hoje em dia as pessoas usam o mito da caverna pra falar, não, porque a caverna você tá alienado, às vezes, nas redes sociais, e aí você sai da caverna, você tem acesso ao pensamento crítico, aí você vê a verdade, e aí você não tá mais alienado, tudo não sei o que lá. E, de fato, não foi isso que Platão quis dizer. Platão quis falar o que eu expliquei pra vocês aqui, né? Que foi que o cara leu e aí eu escutei o que ele leu, porque eu não tive coragem de ler, mas enfim. Mas eu, com a moral zero pra falar isso, tipo assim, eu sei que não foi essa a interpretação que Platão, tipo, queria que a gente tivesse, digamos assim. Tipo, não é sobre isso, mas eu entendo que dá pra encaixar um pouquinho. Tipo assim, no nosso dia a dia, falar sobre isso, que a gente é alienado, a gente sai da caverna, mas de fato não é sobre isso a coisa. Mas talvez você tenha aprendido dessa forma, tá? Aí você põe na sua prova o que o seu professor te ensinou. Também quem sou eu? Quem sou eu? Surtei. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido didático, importante, que vocês consigam, né, gostar, pesquisar mais sobre. Eu vou ficando por aqui, porque senão eu vou falar mais e vai ficar um vídeo de 1 hora e ninguém quer isso. Adoro vocês. Um beijo e tchau, tchau.